Glória a Deus. Amém. Meu Deus. Nossa, vocês sentam tão atrás, tem tanto lugar aqui na frente, gente. Quem teria coragem de sair daí de trás e sentar aqui, nesses bancos vazios? Você teria coragem de fazer isso? Porque se você estiver aqui perto de mim, eu me sinto melhor. Eu tenho aqui o calor humano. Você conseguiria fazer esse sacrifício? Obrigado por aqueles que se dispuseram. Obrigado, gente. Então, a gente está no último capítulo dessa série, O Espírito Santo em mim. Durante todo esse ano, nós temos falado sobre romper limites, e não há como nós rompermos os limites da nossa vida emocional, material, espiritual, se a gente não entender que precisamos viver na dimensão do Espírito, que precisamos ir mais fundo no nosso relacionamento com o Espírito Santo. Você já está bem instruído acerca da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma força, gente? Sim ou não? O Espírito Santo é uma força? Sim ou não? Não, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, ele não é uma força impessoal. Ele não é uma energia. O Espírito Santo não é uma coisa. Ele é uma pessoa, alguém com quem devemos nos relacionar, porque é alguém que deseja se relacionar conosco. Mas o Espírito Santo é uma pessoa, mas a Bíblia ela usa alguns elementos e alguns símbolos para revelar o Espírito Santo a nós. E eu gostaria nessa manhã falar sobre 3 maneiras como a Bíblia revela o Espírito Santo. 3 formas com as quais o Espírito Santo se revelou para os homens. Primeiro, através do sopro, vento. Depois, através do fogo. E também através da água. E, em primeiro lugar, eu queria falar sobre o Espírito Santo como sendo o fôlego, o sopro, o vento de Deus. A palavra sopro, ela aponta, fala do verbo soprar, trazendo em si uma característica do Espírito Santo, que já estava lá no Antigo Testamento, porque a palavra para espírito, lá no Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, embora eu não fale hebraico, a palavra é ruach, um termo que carrega o sentido de vento, de sopro, de respiração, de ar em movimento. Diz a Bíblia em Gênesis 1.2 que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus, o Ruach Elohim, se movia sobre a face das águas. O vento de Deus se movia sobre a face das águas. E toda vez que no Novo Testamento a palavra Espírito aparece, a palavra, o verbo, o vocábulo no grego é pneuma, que também significa vento, sopro, ar em movimento. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, palavras que foram utilizadas e traduzidas como Espírito Santo, no original era sopro, vento, ar em movimento. E a Bíblia fala, João 3,8 diz, o vento sopra onde quer, assim é todo aquele que é nascido do Espírito, pneuma. E aí, quando os escritores bíblicos, tanto no Novo como no Velho Testamento, se referem ao Espírito Santo, eles usam o símbolo do sopro. E hoje nós começamos falando exatamente disso, o Espírito como sopro que vem de Deus. Olha que interessante, gente, a primeira menção sobre o sopro na Escritura aparece no Gênesis, na criação do homem. A Escritura diz que Deus formou o homem do pó da terra. Fez como se fosse uma massinha. Eu ensinei a história de Adão para o João assim. Eu fiz uma massinha e falei, assim era Adão, nas mãos de Deus. Mas era como um ser inanimado, um bonequinho feito de lama, feito de barro. Mas não havia nele o fôlego de vida. Meu iPad está com defeito, toda hora ele fecha sozinho. E aí, o que diz a Bíblia? E formou o Senhor o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente.
Gênesis 2:7. Esse fôlego de vida, muitos teólogos renomados interpretam como o próprio espírito humano que foi soprado por Deus dentro do homem. Adão, antes do sopro, era só matéria. Ele era só um ser formado, mas inanimado. Mas quando Deus soprou o seu fôlego nas narinas de Adão, ele se tornou alma vivente. Adão passou a ter uma vida interior, a ter uma consciência. Ele passou a ter uma capacidade espiritual. Adão, ele tinha um relacionamento íntimo com Deus, porque Deus soprou sobre as narinas de Adão o fôlego de vida, o espírito humano. E aí agora Adão estava apto a se relacionar intimamente com Deus. Mas essa centelha divina, né, esse fôlego que atraía o homem para a presença de Deus, que era o espírito humano, ele morreu. Em que momento? Quando o homem peca. O salário do pecado é fala comigo, morte. Mas a Bíblia diz que quando o homem pecou, ele morreu. Mas ele não continuou vivo? Ele continuou vivo na existência natural, mas espiritualmente ele estava morto, porque ele estava incapaz de se relacionar com Deus. Assim é todo aquele que nasce de maneira natural, mas ainda não teve um encontro com o Senhor. Ele é vivo, a matéria está viva, naturalmente ele está vivo, mas espiritualmente ele está morto, porque a centelha divina que foi soprada pelo Criador se apagou no momento em que o homem pecou. E por isso, após a queda, o homem continuou existindo, respirando, continuou raciocinando, mas espiritualmente ele estava separado de Deus. E aí, durante todo o Antigo Testamento, essa realidade limitou. Durante todo o Antigo Testamento, o relacionamento de Deus com os homens era limitado. Toda vez que o Espírito Santo precisava agir sobre a vida do homem, ele não agia no interior do homem. O Espírito Santo vinha sobre alguns homens. Quando Deus enviava o Espírito Santo, essa obra acontecia de fora para dentro. Ou seja, a unção era derramada sobre profetas, sobre reis, sobre sacerdotes, sobre homens específicos que eram encaminhados para uma tarefa. Por exemplo, em Juízes 6:34, diz assim: então o Espírito do Senhor se apossou de Gideão. Em 1 Samuel 16:13, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Ezequiel 37:1, veio sobre mim a mão do Senhor. Ou seja, o Espírito Santo, ele vinha sobre, ele não estava dentro de. E aí a presença de Deus, ela era colocada temporariamente, ela capacitava aquele homem, ela fortalecia aquele homem, mas ainda não habitava permanentemente dentro dos homens, porque o espírito humano ainda estava morto, não havia um espírito regenerado, e, portanto, todos estavam impossibilitados de serem morada de Deus. Mas isso muda na obra de Cristo. Deus enviou o seu Filho, não apenas para perdoar pecados, mas para restaurar a vida espiritual que o homem perdeu no Éden. Vou repetir isso. Deus enviou o seu Filho não apenas para perdoar pecados, mas para restaurar a vida espiritual que havia se perdido no homem, lá no Éden. E aí Jesus veio para que o espírito humano pudesse nascer de novo. Por isso ele diz para Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Mas Nicodemos, como um homem natural, que não conhecia as coisas do Espírito, ficou confuso. Como posso eu nascer de novo? Voltarei eu, porventura, ao ventre de minha mãe, sendo eu já homem velho? Porque ele não entendia que Jesus estava falando do novo nascimento no Espírito. Ele estava falando sobre o novo nascimento que se opera no momento em que alguém se entrega a Cristo. E aí, Jesus veio para que o espírito humano pudesse nascer de novo. E somente através da obra da cruz e após a ressurreição de Jesus, foi possível que o Espírito Santo pudesse habitar dentro de nós, fazendo de nós templo do Deus vivo. Vocês estão compreendendo? Deus criou o homem apto a se relacionar com Ele.
a morte espiritual afastou o homem de Deus. Então, no Antigo Testamento, Deus usava alguns homens determinados. Para isso, ele derramava sobre eles uma unção, uma presença, um revestimento, uma capacitação. Mas o Espírito Santo não estava dentro deles com uma morada definitiva. Já em Cristo, Jesus vem, através da obra da cruz, pagou o nosso preço, morreu a nossa morte, para que pudéssemos viver a sua vida. Então, o Espírito outrora morto, ele é ressuscitado em Cristo. E aí, com Cristo, o sopro de Deus que foi perdido no Éden, finalmente seria restaurado. E olha que interessante, gente. Olha como a Bíblia, ela é toda conectada. No Antigo Testamento, quando Deus cria Adão, ele sopra em suas narinas o fôlego de vida. E quando Jesus morre e ressuscita, olha que interessante, a Bíblia diz que ele permaneceu 40 dias com seus discípulos, pregando, ensinando sobre o reino de Deus. E nesse período aconteceu algo profundamente significativo. Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. E havendo dito isso, ele soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aleluia, você não fica empolgado com isso? Deus soprou sobre o Adão o fôlego de vida. Jesus sobre os seus discípulos que creram nele, ele soprou o Espírito Santo. Naquele momento operou-se um novo nascimento na vida de Pedro, Tiago, João. Naquele momento, sobre aqueles discípulos, foi naquele momento que operou-se o novo nascimento. Foi a partir daquele momento que o Espírito outrora morto pôde voltar à vida de Pedro, Tiago, João, dos discípulos que estavam ali. Mas você entende que a obra do Espírito não parou ali? Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, eles passaram a ser morada. O Espírito Santo passou a habitar dentro deles. Mas o que acontece quando Jesus está a ponto de ser assunto aos céus? Quando ele vai voltar para o Pai, o que ele diz? Eu volto para o Pai, mas vocês permaneçam em Jerusalém, até que do alto serás revestidos de poder. Ou seja, Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, eles passaram a ser morada do Espírito, mas era necessário algo maior. Para que eles pudessem viver a missão de pregar o Evangelho, de serem usados para curar enfermos, libertar oprimidos, para aguentar as pressões da perseguição, eles precisavam de revestimento de poder. Eles precisavam do batismo no Espírito Santo. Então, agora esse novo sopro aconteceu e se no Éden o sopro criou a vida natural, olha que legal. Em Cristo, o sopro cria a vida espiritual. O espírito que estava morto agora vive. O que era incapaz de ter comunhão com Deus, agora está plenamente capaz. O Espírito Santo que apenas vinha sobre os servos no Antigo Testamento, agora passa a habitar dentro deles. E aí se cumpre a profecia de Ezequiel 36, 26 a 27. Que Deus fala através de Ezequiel: eu porei dentro de vós o meu Espírito. A profecia se cumpre em Cristo. Mas, como eu falei, era necessário algo maior do que isso. Eles precisavam mais do que do fôlego, eles precisavam de vento, da ousadia, da capacitação. E é aqui que a gente entende o significado da palavra batismo. O termo grego para batismo, baptizo, que é batismo, significa literalmente mergulhar, submergir, afundar completamente. Então, no Pentecostes, os discípulos não apenas receberam uma medida do Espírito, eles foram mergulhados, envolvidos, cobertos pelo Espírito Santo. Vocês estão compreendendo? Que o revestimento de poder falava de um mergulhar. O revestimento do poder fala de ir no profundo, fala de sair do raso, fala de perder o controle, fala de se perder de si mesmo para ser encontrado nele. O mergulhar no Espírito fala de você largar o controle da tua própria existência, se perder de si próprio para se encontrar nele e se identificar nele.
Aleluia, isso é muito tremendo. E aí, é aqui que a gente vê o sinal visível. Olha que interessante. Quando o Espírito Santo desce agora no Pentecostes sobre os discípulos de Jesus que haviam ficado no cenáculo, a Bíblia diz que, a Bíblia não diz, mas a tradição diz que era mais ou menos umas 100 pessoas que ficaram durante 12 dias orando, unânimes, ininterruptamente, provavelmente em jejum, durante 12 dias, e aí vem o Espírito Santo. O que a Bíblia fala? E de repente, veio do céu o quê? Um vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam assentados e repartiram sobre a cabeça deles línguas como que de fogo e passaram a falar novas línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Novamente o sopro de Deus, mas agora não um cicio suave, agora um vento impetuoso, que levou aqueles homens a um mergulhar, a um ir mais profundo, a sair da superfície. Vocês estão entendendo? Como o Espírito Santo, outrora um vento suave, um sussurro que Deus se revelou a Elias. Lá no Antigo Testamento, um vento suave Deus usou para falar com Elias. Mas agora era um vento impetuoso, era o vento do avivamento, é o vento que enche a casa, é o vento que marca o início do Espírito Santo na igreja. Então, gente, o que é avivar? Avivar é trazer vida novamente, é reacender o que estava apagado, é reacordar o que adormeceu. Quando Deus soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida, Ele trouxe vida sobre um ser inanimado. E agora hoje, quando nós clamamos, sopra em nós, Espírito Santo, nós estamos pedindo, Senhor, aviva-nos de novo. Sopra de novo sobre mim. Eu quero ir além. Quero viver coisas novas. Tua palavra diz que aquele que crê em ti, Senhor, obras maiores faria, porque tu foste para junto do Pai. E nós estamos aqui para sermos agentes de milagres. Mas como? Como se você está na superfície? Como se o seu relacionamento com Ele é superficial? Como se você não gasta tempo de comunhão e intimidade? Como você vai ser usado como agente de milagres? Se você mal sobrevive? Se o seu relacionamento com Deus é uma ligação, uma linha tão tênue, que qualquer sopro de tentação, de crise, rebenta. Como? Será que você está vivendo 100% o que Deus planejou para você? Quando te fez nascer de novo, vou fazer igual o Rafael fez comigo. Amanda, estou lá do nada. O Rafael, Amanda, eu estou... Opa! Então, Rafael, quando ele te trouxe, quando você nasceu de novo, qual era o propósito que Deus tinha para a sua vida? De usar você profundamente. E aí você para e pensa, será que eu estou vivendo, eu estou dentro do que Deus planejou para mim? Eu estou correspondendo ao chamado de Deus? Será que Jesus está olhando para o fruto do seu penoso trabalho e está satisfeito? Jesus na cruz, traspassado, moído, e agora Ele olha para mim e para você. Nós somos o fruto do penoso trabalho. Será que Ele está satisfeito com o fruto do penoso trabalho? Você tem correspondido ao chamado do Senhor? Você tem dito, eis-me aqui, Senhor. Você tem dito, Senhor, eu quero sair da superfície e largar as boias que me trazem de volta. Eu quero parar de ter medo de submergir-me em Ti. Eu quero parar de ter medo de morrer sufocado. Não vai morrer não, gente. Você precisa entender que para viver na dimensão do sobrenatural, para começar a viver na dimensão do espiritual, você tem que abrir mão do raso e tem que ir profundo. Isso fala de abrir mão de convicções, fala de abrir mão do seu bem-estar, fala de sair da zona de conforto. Para ir mais fundo, a gente precisa não ter medo. Gente, como é que liga isso aqui agora? O negócio apagou. Então, gente, olha que interessante.
o sopro, o fôlego de vida, aleluia. Tem muita coisa aqui, muita coisa aqui. Mas olha, o sopro do Espírito, ele nos enche de coragem para enfrentar as lutas. O sopro do Espírito nos enche de força para resistir às ciladas do inimigo. O Espírito Santo nos enche de firmeza para discernir e vencer as armadilhas da própria carne. O Espírito Santo te enche de fé para permanecer quando a fé está sendo atacada. O Espírito Santo te enche de paixão para buscar o Senhor na profundidade de um relacionamento. Então, deixa o Espírito Santo soprar. Olha que interessante, gente, uma analogia que eu vou fazer ainda sobre o sopro. Quando o Senhor soprou, lembra do vale de ossos secos? Deus levou o profeta a um vale de ossos sequíssimos. E ele falou, será, filho do homem, tu crês que esses ossos podem voltar a reviver? E aí, Deus fala para o profeta, profetiza. Vento que vem sobre os 4 cantos. E aí o Senhor soprou sobre aqueles ossos secos. E primeiro os ossos se uniram. Depois veio o tendão, a pele, a carne. Mas ainda não havia vida. Até que o profeta clamou, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos para que vivam. Olha que interessante. Eles já eram um exército formado, mas ainda estavam inanimados. Eles tinham estrutura, mas eles não tinham fôlego. Eles tinham forma, mas não tinham vida. Talvez você está exatamente aqui hoje assim. Deus já te colocou de pé. Deus já juntou os ossos. Ele restaurou as áreas da tua vida. Ele já colocou em ordem. Onde havia causa, Ele colocou coisas em ordem, trouxe pele, te transformou já no exército, mas o que está faltando? Está faltando o Espírito Santo. Está te faltando o sopro do Espírito Santo. E aí, agora eu vou passar para o segundo elemento que a Bíblia usa para revelar o Espírito Santo. Falei do sopro. Convenci você de que a Bíblia trata o sopro como um dos símbolos do Espírito? Você viu do Antigo até o Novo Testamento o sopro de Deus como o Espírito sendo revelado, sendo... E agora eu vou falar sobre o fogo. A Bíblia também usa um outro símbolo muito recorrente para falar sobre a pessoa do Espírito Santo, que é o fogo. Olha que interessante. Eu tive essa revelação aqui em novembro, quando foi o mês do Espírito Santo. E aí Deus me fez lembrar que, à noite, uma coluna de fogo guiava o povo de Israel. Ou seja, a presença do Espírito Santo se revelava através de uma coluna de fogo. Durante o deserto, durante o período em que o povo esteve no deserto, eles foram guiados por uma coluna de fogo durante a noite. E essa coluna de fogo era a manifestação visível da presença de Deus, guiando o povo, iluminando, trazendo direção. E em diversos outros momentos, Deus usou o fogo para se revelar. Por exemplo, a sarça ardente. A sarça queimava e não se consumia. Foi Deus se revelando a Moisés. O fogo no Sinai. Quando desceu fogo sobre o holocausto. Não, estou falando de Monte Carmelo, com Elias. O Monte Sinai é o fogo representando a presença de Deus quando Moisés vai receber as tábuas da lei. Também o fogo. O fogo que consumiu os profetas de Baal no Monte Carmelo. O fogo que saiu da presença do Senhor quando foi feita a dedicação do tabernáculo. Outra coisa, havia tanto no tabernáculo como no templo uma chama que não podia se apagar. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E essa chama representava a presença constante de Deus no meio do povo. Um símbolo de que a presença de Deus não pode se apagar dentro de nós. E aí, quando chega lá no Novo Testamento, olha que interessante, quando João vai anunciar quem era Jesus, o que ele diz?
Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Achei a Bíblia maravilhosa. Como se conecta o Espírito Santo e com fogo. E as línguas eram o quê? Línguas como que de fogo. O vento impetuoso soprou, mas línguas como que de fogo repousaram sobre a cabeça de cada um deles. João está falando, o Messias vai mergulhar vocês na presença e no fogo de Deus. Aleluia. E esse fogo, gente, esse fogo fala de um fogo de purificação. Quando o Espírito Santo ele acende o fogo, é para queimar a palha. É para queimar a impureza. Vai arder, vai doer. O Espírito Santo vai limpar a tua vida. É para um caminho de santidade que ele quer te levar. Pode ser que você esteja se sentindo espremido. Tem certos momentos na vida que a gente se sente esmagado, espremido. Sabe o que é isso? Deus tirando da tua vida tudo que é palha, tudo que impede, tudo que te tira da presença dEle. Você se sente esmagado, espremido, mas o que está sobrando? Uma vida no altar. Uma vida entregue. E aí você reconhece, eu não tenho mais nada a não ser o Senhor. E aí é nesse momento que Ele começa a usar a tua vida. Quando o supérfluo, quando a palha, quando o orgulho, quando a jactância, quando a altivez, quando a imoralidade sexual, quando a pornografia, quando o vício em jogo, quando o vício em drogas, quando o vício em álcool, tudo isso é queimado da nossa vida. Quando os vícios ocultos que nós escondemos de todos, mas Deus vê. Vícios tolerados, jogados para debaixo do tapete da nossa vida. Enquanto a gente mantém um rosto belo, por dentro sepulcros caiados, podridão de pecados, não confessados, não arrependidos. O fogo vem queimar. Será que você quer mergulhar no fogo? O fogo vai queimar. Vai arder. Tem que perder. Gente, você tem que entender uma coisa, dentro do reino de Deus, tem que perder. Será que você está disposto a perder? Perder para o Espírito? Perder para ganhar a vida eterna? Jesus falou, é melhor você entrar no reino dos céus sem um olho, do que com 2 olhos e ir para o inferno. Às vezes a gente tem que perder um olho, perder uma mão, mas ir para o céu, do que manter aquilo que está nos levando para o inferno, de maneira silenciosa. O fogo vai te purificar, ele consome a impureza. O fogo purifica o caráter. Será que você tem sido íntegro? Será que eu sou íntegra no Senhor? O fogo purifica o teu caráter, o meu caráter. Sabe o que é íntegro? A gente lembra do suco integral. Suco integral de uva. Significa que ali só foi espremida a uva. É isso que Deus quer. Quando Ele espremer a tua vida, o que vai sair? Precisa sair integridade. Caráter de Cristo, firmado na rocha, inabalável no Senhor. E o fogo vai queimar. E esse fogo vai reacender a paixão e o zelo pelo Senhor. Esse fogo que me leva para perto dEle. Senhor, eu te amo. Senhor, eu não tenho medo do que vão achar de mim. Eu não estou preocupado com a opinião dos outros. Eu me preocupo em fazer a tua vontade, porque importa, em primeiro lugar, agradar ao Senhor do que a homens. Esse fogo que te aproxima de Deus com paixão e devoção, com entrega profunda e verdadeira. Gente, o que eu estou falando aqui, isso aqui é um passo acima. E aí você se pergunta, onde está Deus?
está o Senhor que eu não vejo mais os seus milagres relatados de maneira tão brilhante e exaustiva nas Escrituras? Onde estão os milagres? Os cegos enxergando? Onde estão os paralíticos andando? Onde está a minha e a tua integridade? Onde está a minha e a tua inteireza? Onde está a nossa entrega? Que lugar o Espírito Santo ocupa dentro do teu dia a dia? Quanto tempo você dedica de comunhão, de oração? Quantas coisas você está disposto a perder para ganhar a presença dEle? É sobre isso. Uma igreja que move no sobrenatural é uma igreja que está disposta a perder, que está disposta a dedicar tempo, que está disposta a entregar tudo, para que o controle esteja nas mãos dEle. E aí, por fim, eu quero terminar falando sobre a água, outro símbolo. Acho que eu não dei, vou dar um tempo para você respirar, calma aí. Está muito forte, né? Está forte. Está forte até para mim. Aleluia. Eu até peço desculpas a você por falar de maneira tão enfática aos teus ouvidos. Eu confesso que é um estilo de pregação que não me agrada. Eu não gosto nem de me ouvir pregar. Mas, enfim. É que eu me entrego. Eu me entrego tanto pregando que eu saio daqui exausta. Eu tô entregando tudo nessa manhã. Tudo que eu tenho e que não tenho, porque vem de Deus. E aí a água é um outro símbolo que as Escrituras recorrentemente utilizam para falar da pessoa do Espírito Santo. E aí eu queria que você se lembrasse de um texto que você conhece com certeza, Ezequiel 47. O profeta Ezequiel é conduzido por um mensageiro, por um anjo. O anjo do Senhor conduz Ezequiel até o templo. E lá ele tem uma visão. E nessa visão, ele passa a ver um fio de água que passa a fluir do lado sul do altar. No início é um fiozinho de água quase imperceptível, mas à medida em que o anjo conduz o profeta adiante, essa água que antes estava nos artérios passa a estar nos joelhos, depois nos lombos, até que se torna um rio profundo que só pode ser atravessado a nado. E esse rio, ele representa a presença vivificadora de Deus, porque a Bíblia fala que por onde esse rio passa, ele vai curando as águas amargas, ele transforma as terras desérticas em terras férteis, e ele vai chegar até mesmo ao Mar Morto e trazer vida ao Mar Morto, onde havia esterilidade. Inclusive, gente, essa profecia está se cumprindo. Não sei se alguém segue a Aline, que mora lá em Israel. Ela mostrou que as águas estão fluindo do templo por baixo, por fontes subterrâneas. E já existem, próximo ao Mar Morto, águas que antes eram muito salgadas, já tem peixe. E ali naquelas terras tem tâmaras, terras desérticas, está fluindo a vida. E essa profecia aqui, ela aponta também, gente, para o futuro. É escatológica. Essa profecia aponta para os tempos do fim. Isso significa que estamos muito próximos dos tempos do fim. Mas, enfim, continuando, a Bíblia fala que viverá toda criatura que vive e se move por onde forem estes rios. E aí essa imagem retomada lá por Zacarias. Primeiro foi Ezequiel, né? Eu falei de Zacarias, não, Ezequiel. Agora Zacarias, o profeta que vai anunciar que nos dias do Senhor, águas vivas fluirão de Jerusalém, como um sinal da presença restauradora de Deus. Diz em Zacarias 14:8, naquele dia também sucederá que correrão águas vivas de Jerusalém. E aí, quando a gente chega em Jesus, João 7, 37 a 39,
diz que durante a festa dos tabernáculos, exatamente na festa em que os judeus lembravam do tempo em que viveram em tabernáculos no período dos 40 anos do deserto. Naquela festa em que eles relembravam o tempo que foram peregrinos no deserto. E nessa festa os judeus derramavam água no altar para lembrar a provisão de Deus no deserto, mas também, já naquela época de Cristo, os judeus que faziam isso apontavam para a profecia de Zacarias e de Ezequiel, pedindo pelas águas vivas que fluiriam do lado sul do templo. E essa festa, né, que é a Sucote, que é a festa dos tabernáculos, eles lembravam dos 40 anos em que eles viveram em tendas e que eles também construíram um templo, e durante esse período a presença do Senhor se manifestava entre o povo por meio de uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. E olha que interessante, eu vou fazer um paralelo aqui. Em João 1,14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esta palavra habitou é eskenosem, que no grego literalmente significa armou a tenda, ou tabernaculou. Festa dos tabernáculos, onde o povo celebrava o período em que viveram em tendas e onde eles construíram o tabernáculo, onde a presença de Deus estava ali com eles. E em Cristo, isso se cumpre, porque Jesus se fez carne, o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Ou seja, Jesus se tornou a própria presença de Deus caminhando entre nós. E aí em João 7, nessa festa dos tabernáculos, quando o povo realizava o ritual da libação da água, que o sacerdote buscava uma água lá na fonte de Siloé e derramava no altar, todos clamavam a Deus pedindo chuvas e rios de vida. E aí nesse contexto, entenderam? O contexto, Jesus se levanta e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É como se ele dissesse: essa água que vocês celebram todos os anos, eu sou a fonte verdadeira. E João, lá no versículo 39, ele explica, Jesus disse isso a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Ou seja, enquanto Jesus estava com seus discípulos, ele era a presença de Deus tabernaculando entre eles. Mas quando Cristo é glorificado e vai de volta ao Pai, o Espírito Santo, ele passa a habitar dentro de nós. E aí o ministério do Espírito começa quando o ministério de Cristo se conclui. Então, o que antes era uma habitação em Cristo virou uma habitação Jesus habitou entre eles, né, tabernaculou entre eles, agora com o Espírito habita dentro de nós. Voltando para as águas de Ezequiel. Assim como alguém é mergulhado nas águas do batismo, Jesus prometeu nos mergulhar no Espírito Santo. E aqui a conexão com Ezequiel 47. Porque esse rio, ele precisa ser atravessado a nado. Fala de um mergulhar. O rio de água viva apontado para Ezequiel, que fluiria do altar, se cumpre em Cristo, quando ele diz: aquele que crê em mim é do seu interior, porque há um altar de Deus no seu e no meu coração, e é desse altar que fluem rios de água viva. E esses rios que fluem de dentro de nós, eles ultrapassam a nossa vida e atingem os nossos vizinhos, os nossos parentes, o nosso cônjuge, os nossos filhos. Esse rio de água viva vai trazendo vida onde há morte, onde há sequidão, onde há enfermidade, onde há um decreto de morte. Esse rio flui, é do altar. E onde está o altar do Senhor agora? Onde é a casa de Deus? Onde é o templo de Deus?
o meu e o seu coração. Então é daqui que tem que fluir os rios de água viva, profetizados por Ezequiel e por Zacarias. Vocês estão compreendendo, gente? Então essa água, que antes era só um fiozinho, agora ela é um grande rio que deve ser atravessado a nado. As águas que eram nos artelhos, vai para as águas dos joelhos, as águas dos lombos, agora águas profundas. É aqui que eu concluo essa mensagem. Você precisa escolher. Você quer viver no raso? Você quer viver no superficial? Você quer viver na margem? Uma fé rasa? Você nunca vai experimentar o extraordinário de Deus se primeiro você não estiver disposto a ir mais fundo, a mergulhar no profundo. Porque você precisa largar as boias da superficialidade. O que são essas boias que teimam nos trazer de volta à superfície? Os pequenos pecados. Muitas vezes não são grandes pecados que nos trazem de volta, às vezes são pequenos pecados que a gente tolera. É mais fácil a gente se livrar de grandes pedras do que de pequenas pedrinhas que teimam em permanecer na nossa vida. Porque a gente acredita que Deus vai entender, que Deus vai tolerar. Então, você precisa abandonar essas pequenas concessões, fechar as brechas, purificar a sua língua, calar quando o Espírito Santo te pedir para calar e perdoar quando o Espírito Santo te chamar a perdoar. Então é isso, gente. Queria que você fechasse os seus olhos, curvasse sua cabeça. Eu vou te dar um tempo para você refletir sobre tudo que você ouviu nessa manhã. Você vai fazer a sua oração. Como você se sente hoje? Você é aquele vale de ossos secos? Ou você já se tornou um exército, mas ainda está inanimado, sem ânimo, sem forças para continuar? E as águas do Espírito estão onde? Nem entrei ainda no rio, ou já entrou? Está nos artelhos, está nos joelhos. Eu estou vendo, eu não sei se está orando não, eu acho que você deveria orar com a sua boca, porque na mente a gente se perde. Abre a boca, balbucia uma oração. Você está com tanta preguiça que você não é capaz de abrir a boca para orar? Existe um rio. Se nessa manhã você ouviu a voz de Deus e você deseja corresponder a esse chamado, se de alguma forma Deus falou ao seu coração, queria que você ficasse de pé. Só quem realmente quer
ir mais fundo na presença de Deus. Fica de pé. Se você deseja fazer um voto com Deus, um propósito, pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está neste lugar. o Espírito Santo está tocando em vidas nessa manhã. Eu posso ver a unção de Deus sendo derramada sobre vidas aqui. Deus está derramando um óleo fresco sobre a sua cabeça nessa manhã. Deus está te chamando para obras maiores. Ele quer usar a tua vida. Ele te capacita nessa manhã. Fonte de águas vivas. Aleluia. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Deus, Pai. Agora, nesse momento, levanta as suas duas mãos em rendição a Deus. Você que está de pé, fala: Senhor, eu me rendo a Ti. Diga: eu me rendo, Senhor. Eu me rendo. Eu entrego tudo. Ajuda-me, Senhor, a ser capaz de entregar tudo. Se eu ainda não sou capaz, ajuda-me a abrir mão das boias que me trazem de volta à superfície, porque eu entendo, Senhor, que eu preciso viver na dimensão do profundo. Eu quero mergulhar, aleluia. Aleluia, o Espírito Santo está passando aqui nessa manhã. Perceba a presença do Espírito Santo. Aleluia, está trazendo vida. Oh, vai transformar tudo. Ele transforma o deserto no manancial. Pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está neste lugar. Quero beber. Quero beber. Canta forte, canta forte. Do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia, vai glorificando a Deus, vai dizendo aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor, eu te engrandeço. Oh, tu és o meu Deus, tu és a fonte de água viva. Oh, eu saio daqui renovado, Senhor. Obrigado pela tua presença. Obrigado por esse Espírito. Reacende a chama do primeiro amor. Faz arder e faz queimar, Espírito. Enche-nos. Sopra o teu vento, Deus, sobre essa igreja. Oh, nos leva a viver os teus propósitos neste lugar, Senhor. Nos leva além, mais profundo, além, numa intimidade contigo. Oh, derrama dons espirituais, o dom de cura, o dom de palavra de conhecimento, o dom de profecia, o dom de operação de milagres. Distribui nesse lugar os teus dons. Oh, aleluia, aleluia. A tua presença nos renova, o Senhor te sustenta. Aleluia, aleluia, santo, 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 santo. Aleluia, louvado seja o teu nome. Amém, Deus, aleluia. Glória a Deus. Amém. Dá uma salva de palmas, Senhor, uma salva de palmas aí. Glorifica a Deus. Amém.
Olha para mim. Você vai viver uma semana diferente. Essa é a primeira semana do resto da sua vida. Numa nova temporada. Agora começou a temporada do sobrenatural. Vai viver os milagres de Deus, amém? Pode se sentar aí. Aleluia, louvado seja Deus.